Eu estou aqui com a Priscila Arantes, curadora do Paço das Artes, diretora artística do Paço das Artes, curadora da exposição Estados de Emergência, junto com o Diego Matos. Esse é um projeto do Paço das Artes, aqui na Oficina Cultural Oswald de Andrade, e a gente vai fazer uma visita acompanhada pela curadora, comentando os trabalhos, todos eles falando de uma situação muito atual da cultura brasileira. Priscila, por que fazer uma exposição chamada Estados de Emergência aqui nesse lugar, na Oficina Oswald de Andrade, e agora em 2018? Bom, eu acho que a resposta mais óbvia é que a gente está vivendo num estado de emergência. Infelizmente, eu acho que o Brasil, mais uma vez, vive um período bastante complexo, complicado e duro para a história do país. Então, acho que é uma exposição que, antes de tudo, coloca em cena, em debate, em diálogo, como uma série de jovens artistas brasileiros pensam o momento do presente, resgatando questões do passado. É uma exposição que eu já vinha pensando há algum tempo, né? O Paço das Artes, que é a exposição, essa é uma exposição do Paço das Artes na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que entrou como parceira da mostra, exatamente porque o Paço está sem sede, né? Então a gente veio fazendo algumas parcerias, mas era um projeto que falar sobre a ditadura civil-militar no Brasil era um projeto que eu já vinha pensando há alguns anos. A gente fez, durante a história do Paço, algumas exposições que resgataram questões pertinentes da ditadura civil-militar, então a Operação Condor, que foi uma exposição muito potente do fotógrafo português João Pina, que foi no Paço, que ele resgatou uma série de fotografias sobre a ditadura civil-militar nos países da América Latina e do Brasil, em torno da questão da Operação Condor. Depois a gente teve uma amostra do Marcelo Brodsky sobre a questão da ditadura, que é um artista argentino. Então, o Paço como espaço de resistência, né, sempre trabalhando com artistas que problematizam questões do campo da política, da cultura e que refletem o contemporâneo, nada mais natural que a gente pudesse trabalhar com as discussões da ditadura civil-militar, porque completou-se 50 anos, né, esse ano, do AI-5, e já era um projeto que eu queria fazer, também porque, particularmente, eu tenho uma história pessoal muito ligada às questões da ditadura civil-militar. Então, meus pais são, enfim, vivemos no exílio, eu nasci em plena época da ditadura militar, sou mais velha que você, então sou uma mulher que vivi isso de maneira muito radical, tive nome frio, né? Então a questão da ditadura civil-militar sempre foi algo muito presente na minha história. Meus pais foram militantes políticos, minha mãe, que é bastante conhecida da PUC, a Dodora, né, é uma mulher bastante ativista, trabalhou com direitos humanos. Então existia uma vontade de trabalhar com essa questão, mas não só por isso. Em termos também, para além de uma questão temática, eu comecei a perceber que uma série de artistas jovens, contemporâneos, começaram a fazer trabalhos que problematizavam a questão da ditadura. Mas me conta sobre esse trabalho do Pagatini. Ele pega fotografias de políticos? Não, são todos, na verdade, são trabalhos super potentes. A escolha desse trabalho do Rafael Pagatini para abrir a exposição, porque são 5 presidentes na época, são presidentes. São 5 presidenciais, o último ali, né, o Figueiredo, que participaram na época da ditadura civil-militar. Todos eles não se vestem como militares, né? Então são as fotos oficiais dos presidentes nesses anos de ditadura militar no Brasil. Então são fotografias que eles se apropriam, então tem muito trabalho com material de arquivo ao longo da exposição. Ele se apropria dessas fotos oficiais desses presidentes que foram os presidentes da época da ditadura civil-militar no Brasil, recorta essa fotografia, né, exatamente com esse foco na boca, né, com esse prego, né, então um pouco metaforicamente um sentido aí desse silenciamento das vozes
né, da violência, a questão do prego, né, transforma isso numa imagem, né? Mas a ideia é que a gente chegasse na exposição e já de cara visse, entre aspas, os responsáveis, ou diríamos, né, os presidentes, que foram os presidentes que fizeram parte dessa história traumática do país. Então, a questão da violência, ela está muito, muito impregnada na exposição como um todo. Então, é uma exposição menos da memória da ditadura, claro que é sobre, mas um pensar resquícios da ditadura, né, várias questões como direitos humanos, violência, etc. e tal, extremamente presentes no mundo contemporâneo. Então, por isso que a gente começa com esse trabalho do Rafael. E ele retira, né, os olhos e dá um foco não só para a boca, mas também para gravata, né, para essa garganta, né, pra esse lugar para o lugar da voz, do lugar da fala, né, dessa fala também que você pode fazer uma leitura com uma fala silenciada e mais do que isso, né, desse espaço meio velado, porque é uma foto que se você chegar muito forte também, você não, muito próximo, você não vê. Então essa questão do distanciamento para você perceber o que é a imagem, né, de longe, né, quase como se fosse uma coisa meio pontilhista, impressionista, né, uma retícula, né, mas que faz alusão a nenhum deles todos estão vestidos com fraque, né, todos estão com né, uma roupa de festa, né, e não com uniforme militar, né. Então também um pouco isso. A exposição tem, grande parte dela é feita com vídeos, né, com trabalho de videoarte, o que é um sinal também de uma produção contemporânea que tem uma pegada muito forte com essa questão do audiovisual. E conta um pouco por que a Rome fez esse trabalho, em que parece assim, que está silenciando essa vitrine. A gente falava do silenciamento ali do Pagatini, e aqui também tem um silenciamento de uma trilha, né? Exatamente. Eu acho que a exposição ela é composta por vários silenciamentos. Eu acho que são camadas de silenciamentos. O silenciamento em relação à vida do outro, o silenciamento em relação a uma atitude relacionada à censura no campo das artes, o silenciamento em relação aos direitos humanos do outro. Então, essa questão do silenciamento ou da violência em relação ao outro, né, que abre a exposição, ela percorre a exposição o tempo todo. E esse trabalho da Rome, né, que é um trabalho singelo, mas muito potente, é um trabalho de vídeo, faz parte de uma pesquisa um pouco mais ampliada da artista. Então, aqui eu e o Diego, a gente fez um recorte desse projeto, né, onde exatamente ela faz uma crítica, né, é um trabalho visual sonoro, audiovisual, né, então na verdade aqui a gente está vendo a imagem dessa vitrola, né, ou desse som, porque aqui é um som do Omar Fontoura, que fez a Suíte Transbrasil, né, que é o nome do trabalho, né, uma música, eu elogio a construção da Transamazônica, né, e na verdade ela faz uma crítica, né, uma metafórica a essa música, a esse projeto desenvolvimentista, né, da construção da Transamazônica na época da ditadura militar, né, desse afogamento, fazendo uma crítica aí à série de mortes no campo dos direitos indígenas, né, do massacre, a questão do índio, né, que retorna muito forte atualmente, nunca deixou de ter isso, né, que faz parte da história do Brasil, mas muito presente na época da ditadura civil-militar. E essa questão, né, desse silenciamento, né, do outro, nesse caso, uma crítica à questão indígena, e nesse suposto processo de desenvolvimento no país desenvolvimentista, mas que não vê o outro, silencia o outro, também está presente no trabalho da Escola da Floresta, né, em cima do relatório Figueiredo. O
relatório Figueiredo ele foi redescoberto, porque ele ficou um tempo meio encoberto, agora, se eu não me engano, em 2013. Mas ele foi um relatório pedido por um então Figueiredo, que não era o presidente Figueiredo, era um procurador na década de 60, em 67, já dentro do contexto da ditadura civil-militar. É um relatório enorme, tem em torno de 7.000 páginas, então aqui a gente traz todas essas páginas, mas que dizem respeito a, na época, documentos sigilosos que comprovam o massacre do povo indígena no Brasil, a violência ao povo indígena no Brasil. Então ficou durante um bom tempo esse relatório escondido. Em 2003, com o processo também da Comissão Nacional da Verdade, com todo o movimento, né, de abertura dos arquivos da ditadura civil-militar, esse relatório vem à tona e aí foi como eu te falei, ele faz parte aí da exposição no sentido de dar voz aí também a nós para participarmos dessa história, né, recontar essa história. Esse trabalho aqui do Fernando Piola é um trabalho também, como todos, né, feito recentemente, mas ele tem um tom muito irônico, né? Ele vai a uma delegacia onde teve muita tortura, onde o Herzog foi encontrado morto, inclusive. Exatamente. E oferece um serviço, né, de cuidar do jardim. Conta como foi a reação dos policiais, tem uma narrativa um pouco, né, dos meses todos. O Fernando, bom, é conhecido, né? A gente sabe, aqui existem alguns, como eu te falei, a ideia da violência, a questão da violência é um tema aqui, né? E, obviamente, a questão da tortura faz parte, infelizmente, da história da ditadura civil-militar no Brasil, né? E não só, né? Da história brasileira. E o Fernando, esse trabalho faz parte do acervo, se eu não me engano, do MAC, né? E, na verdade, a gente sabe que a Rua Tutóia, foi um lugar ali onde fez parte do OICOD durante a ditadura civil-militar no Brasil, e ele faz uma espécie de performance, né? Então, o que a gente tem aqui é uma espécie de narrativa imagética em texto, né? Dessa operação que ele faz, mas ele se apresenta, né, como não artista, mas ele se apresenta para fazer um trabalho de jardinagem ali, né, no local, e falando que era ali um integrante da Secretaria da Cultura, que é um projeto, uma pesquisa, né, que ele ia trabalhar com algumas folhagens, e o pessoal falou, tudo bem, você pode fazer esse trabalho, mas aí ele vai, durante esse processo, plantando, né, folhagens só vermelhas, né? E, de repente, quando eles se deparam, então ele vai construindo uma narrativa aqui, né? Que ele mostra, ele chega lá em 2007, depois em 2008, passado um tempo, né? E ele vai, trabalha lá, aqui, né, nessa imagem. Tudo vermelho aqui, né? Que aparece uma folhagem vermelha, né? E aí, obviamente, ele é mandado embora. Ele é mandado embora. E eu acho esse trabalho bonito, porque é um jeito de dar a voz também de uma outra maneira, né? De plantas que nascem, né? Então, ali você dá voz no trabalho do pessoal da esclora, da floresta, você dá a voz ao outro. Aqui é uma outra maneira de você dar voz, né? A planta nascendo. E o que foi engraçado, que o Fernando sempre fala, né? É que as plantas, ele plantou um tipo de planta que é super difícil ela morrer. Então, conforme eles iam tentando tirar a planta, ela ficava cada vez mais forte. Então, tem uma espécie de enraizamento, né? De uma memória desse lugar que, de fato, correu muito sangue, né, da tortura, da violência. Exatamente. E ele traz à tona por uma jardinagem, né, por um paisagismo que ele propõe ali. É uma sala com 3 projeções simultâneas, ele cria um ambiente... É um tríptico, né? Então, é uma instalação com 3 vídeos, onde ele cria uma narrativa ficcional. Mas, assim, o Henrique Ramírez, eu conheci o trabalho dele, ele tem um trabalho extremamente potente, esteticamente falando, né, tematicamente falando, mas... E eu entrei em contato com ele é um artista chileno, também era uma coisa importante para a gente, chamar artistas da América Latina, né? Então, existem dentro da exposição 2 artistas, um que é ele,
e o outro que é a Gabriela Golder, que é argentina, que são também jovens artistas que participaram, né, ou que têm trabalhos que fazem uma narrativa em relação à ditadura civil-militar em outros países, nesse caso do Chile. Então ele tem alguns trabalhos sobre a ditadura civil-militar chilena, e a gente sabe que a ditadura civil-militar no Chile foi de arrasar, muita gente foi morta e muita gente foi jogada ao mar. Então esse lugar também da natureza, né, que nem a gente estava falando ali do trabalho do Fernando, então na verdade é uma narrativa que ele cria. Então ele cria essa narrativa como se fosse, né, de um pai reencontrando um filho nesse mar, nesse cemitério no mar. Então ali você vê aqui você viu a cena que começou, é uma cena de um helicóptero fazendo um pouco essa alusão dessas pessoas sendo jogadas ao mar. É um trabalho... E aí ele cria uma fala, né, um trabalho audiovisual. E ele coloca uma série de cruzes no mar ali, boiando, como se fosse um cemitério. Fazendo, né, uma referência a essas pessoas que foram, a esses jovens que foram jogados, porque todos muito jovens. E essa ideia de levar, né, o corpo, né, que é o peixe, né, e aí um pouco essa ideia de você criar um ambiente, uma instalação pequena, a ideia é que fosse um pouco maior, mas de você também fazer um parte, né, com o seu corpo. Aí eu acho que é você estar dentro um pouco. É um trabalho do Gilvan Barreto. Esse trabalho é bem duro, porque ele faz muita referência à questão da tortura e da morte no regime militar no Brasil, mas ele se apropria de imagens da Embratur. A Embratur foi criada na época da ditadura civil-militar no Brasil para fazer elogio às qualidades naturais do Brasil, né? E muito desses espaços lindos, maravilhosos, ou das nossas qualidades naturais, foram usadas na época da ditadura militar. Então, desde, né, a arara, né, ele faz uma referência, né, a questão do pau de arara, né, ou de pessoas como a questão do rio Araguaia, né, que você sabe que teve da guerrilha do Araguaia. Então ele vai trabalhando um pouco com o depoimento, ele mistura um pouco essas imagens da Embratur, que são lindíssimas, né, com depoimentos do relatório da Comissão Nacional da Verdade, né, e dando a ver essa história. Então é um trabalho bastante duro, né? Então a questão, por exemplo, esse assim, a fauna como ferramenta de tortura, né? Tanto ali a questão do pau de arara, mas esse aqui eu vou ler, né? Ele fala, é um trecho do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Há registro de introdução de objetos, principalmente fio elétricos ou animais nos corpos dos presos políticos, além da utilização de presilhas nos órgãos genitais. Nessas sessões foram utilizadas como instrumentos de tortura produtos e objetos disponíveis no dia a dia como ácido, álcool, alicate, canivete, faca velha e cigarro acesos, cabo de vassoura, corda, além de insetos e animais como formiga, barata, rato, cobra, jacaré, bastão elétrico, máquina para aplicação de choques elétricos, cacetete, até mesmo furadeira. E aí essa alusão aqui, esse espaço em branco, né? Esse silenciamento, né? Essa ideia, ele retira, ele faz esse exercício, né? Que ele retira um pouco fazendo alusão, né? Essas pessoas que foram mortas, que foram decapitadas, que foram... E o trabalho da Clariane, ele está falando sobre essas censuras recentes a partir de uma filmagem no Teatro de Arena, é isso? Exatamente. E, na verdade, Aranha contra Zumbi foi uma peça encenada na época da ditadura civil-militar, né, que falava sobre a situação dos negros no país, e ela foi censurada. Então, na verdade, ela convida um ator da época, que é o Isaías, para reencenar essa peça,
Então ele reencena alguns trechos da peça, por isso que se chama repetição. Ele reencena, ele lê os documentos da polícia, né, explicando supostamente, né, o caráter subversivo. E, na verdade, a ideia também de trazer a questão, mais uma vez, da censura ao campo das artes, da liberdade de pensamento, porque a gente, recentemente, né, no campo das artes, viveu muito isso, tem vivido muito isso. Então, um pouco a gente trazer essa discussão da censura ao campo da cultura e das artes, para o campo também da exposição. Tem outro da Clariane aqui, que é o que estava da Bienal, é esse? Não, não é da Clara, aqui são vários... Quando eu vi, estava na verdade, aqui é um... Não, são vários, são quatro vídeos. Tem outro da Clariane aqui, que é esse, que é sobre o cemitério do Perus. Isso, Então tem esse da Clara, que ela faz com a Débora, tem um outro da Laís Mirra, né? Tem esse filme que é em cima da questão da pornochanchada, que é um do trabalho da Fernanda, que também tem a ver com a questão da censura, né? E um pouco que ela fala, que é muito interessante, é que a pornochanchada sempre foi vista dentro do campo dos cinemas, os estudiosos do cinema, como um cinema menor, né? Um cinema meio assim que fazia as vozes do regime. E o que ela mostra, ela trabalha com várias cenas censuradas, né? Então ela faz um resgate, ela cria um novo filme em cima do filme. Ela faz uma remontagem de vários filmes. É de que a pornochanchada, ela tinha assim um caráter crítico, mas era um crítico embutido. Então o pessoal da censura não sabia direito o que fazer com a pornochanchada, era uma coisa assim. Então esse é o trabalho dela, dura bastante tempo, que é o da Fernanda, ó. Histórias que nosso cinema não contava. O da Laís, 70 minutos, é um trabalho, é quase um longa mesmo. O da Clara e do Jaime Laureano, que é super legal. O do Jaime... conheço. Ele pega os fragmentos, né, das propagandas do regime militar, né, e vai juntando. Que foram reencenados recentemente, né? Brasil Ame ou Deixo. SBT, né? Então, né, é muito legal, porque o trabalho do Jaime é uma compilagem de material de arquivo, né, da propaganda que se fazia, e a gente vê que não é tão passada assim, né? Desculpa mal ver, Recentemente, o SBT reeditou uma série de vinhetas da ditadura militar, nacionalistas, e uma dessas vinhetas era Brasil Ame ou Deixo, que era um símbolo... da época da ditadura civil-militar no Brasil. Que justificava o exílio. Então, se você está lá fora, porque você não ama o Brasil. Era um pouco essa justificativa, né? Que quem ama mesmo fica aqui. Então, de algum modo... Fica aqui ou é morto, né? Então não tem muito... Mas, na verdade, e aí foi super criticado, eles acabaram tirando, né? Mas o que eu acho que é legal da exposição, na época quando a gente convidou o Jaime para apresentar esse trabalho, né? Ainda não tinha acontecido essa questão da SBT, mas, na verdade, confirmou muito uma hipótese da curadoria, quer dizer, não era hipótese, mas uma ideia de que a gente não estava fazendo uma exposição sobre o passado. Mas a gente estava, ao se utilizar do momento, né, da ditadura civil-militar no Brasil, para falar de coisas que estão acontecendo no país agora. Né? Então, eu acho que confirmou, infelizmente, a nossa hipótese. Esse trabalho... Ele é bem explícito, né? Esse é bem explícito, na verdade é um trabalho da Laís um pouco mais ampliado, né? A gente traz um estado transitivo 1, 2 e 3, são 3 trabalhos, a gente trouxe uma pequena faceta do trabalho, mas na verdade ela traz aqui uma imagem, que é uma imagem super forte, da tragédia da Gameleira, que foi um espaço de exposição construída nos anos 67, se eu não me engano, convidado pelo governador mineiro, pro Nea Maier, e esse pavilhão caiu por irresponsabilidade, provavelmente, ali dos responsáveis ali,
e matou um monte de gente. Então, ela mistura nesse trabalho, que é um pouco a questão que você estava falando de Brasília, não é uma imagem de Brasília, mas isso também aconteceu em Brasília. A gente sabe ali no outro trabalho, né, que caiu e matou, esse aqui é o da Gameleira. Então, fazendo uma crítica, né, à questão da construção civil, mas não só, do projeto de modernidade no Brasil, de construção de modernidade, né, de desenvolvimento, que traz, né, essas consequências outras, junto com um projeto também arquitetônico, de construção estética, que traz também uma série de problemas, né? E aí ela traz, então, também se reapropria de uma imagem de arquivo, né? Você vê que ela já trabalhando com essa imagem que vai meio que se apagando, né? E aí ela dá voz para o outro, né? Porque aí você leva também um pouco essa ideia de te incluir no trabalho, né? Você leva, né, a imagem, você vê que em termos de qualidade de imagem, aqui já é uma imagem, continua preto e branco, mas ela já é carregada. Então você também leva para casa, não só no sentido do não esquecimento, né? Mas também no sentido de te participar dessa história, né? Acho que é um pouco, de alguma maneira, o trabalho ali do... Né? E esse daqui fica para você. Obrigado. Para você levar. Não é uma coisa assim, digamos assim, que a gente vai falar que é bonita, porque a discussão de beleza já se foi há muito tempo, né? É uma discussão sobre um projeto de país que está aqui, né? Sobre a falência de um projeto de país. E, obviamente, isso envolve a questão da construção civil, envolve o papel dos trabalhadores, né? E o modo como eles sempre foram desprezados e sempre foram esquecidos, né? É a história dos vencedores que sempre fica, né? Que é um pouco o Walter Benjamin, né? Essa história dos vencedores e um pouco a exposição é trazer essa outra história do índio, do operário, do negro, dos que foram mortos, torturados. E que a arte possa ter sempre o seu lugar de fala, né, Cauê? Para que a gente possa, de alguma maneira, poder tentar viver num mundo um pouco melhor, com afetos um pouco mais potentes, né? Os afetos são políticos também. Os afetos têm potências políticas envolvidas. É isso. Obrigada. Okay, obrigado.